Olá, seja muito bem-vindo a mais uma incrível jornada em nosso canal. Hoje você está prestes a embarcar em uma experiência que vai mudar a forma como você encara a vida. Então, peço que pare tudo o que está fazendo, elimine qualquer distração e concentre-se por um momento. Porque o que vamos compartilhar aqui é simplesmente extraordinário. Você já se perguntou como pessoas comuns se tornam verdadeiros mestres de suas vidas? Como alcançam um domínio completo sobre suas emoções, alcançando uma paz interior que muitos consideram inatingível? Se você está em busca dessas respostas, se deseja desvendar os segredos do autodomínio emocional, então este é o vídeo que você não pode deixar de assistir até o final. Aqui você encontrará não apenas uma história inspiradora, mas uma verdadeira jornada de transformação. Então, não vá a lugar algum. Já deixe o seu like, clique no botão de inscrição, ative as notificações e, acima de tudo, permaneça conosco até o final deste vídeo, porque juntos vamos descobrir o poder de não reagir e como ele pode transformar vidas. Vamos lá. Um tempo atrás, em uma terra distante, havia um jovem chamado Kaito. Desde muito cedo, ele se destacava por sua intensidade emocional. Sentia profundamente cada emoção, desde a alegria até a raiva, e essas emoções frequentemente o dominavam. Kaito se via em conflitos frequentes com outras pessoas, pois sua raiva muitas vezes o levava a dizer coisas impulsivas e ferir sentimentos. Um dia, Kaito percebeu que suas emoções o estavam controlando, em vez de ele controlá-las. Isso o levou a tomar uma decisão crucial em sua vida. Ele decidiu que não queria mais ser dominado por suas emoções, mas sim aprender a dominá-las. Esse foi o começo de uma jornada profunda e transformadora. Kaito embarcou em uma jornada em busca de respostas, procurando compreender o que o perturbava profundamente: suas próprias emoções. Intrigado por sua busca, um amigo próximo sugeriu que ele procurasse um ancião sábio, um mestre das relações humanas e do comportamento. Este sábio, conhecido como Mestre Tanaka, era renomado por suas habilidades em ajudar as pessoas a compreender suas próprias emoções e controlá-las. Assim, Kaito embarcou em uma jornada para encontrar Mestre Tanaka e buscar seu conselho. Após uma longa e desafiadora viagem, Kaito finalmente chegou à humilde cabana do sábio. Mestre Tanaka recebeu-o calorosamente e convidou-o a sentar-se. Kaito compartilhou sua luta com as emoções turbulentas, especialmente a raiva e a frustração, e sua busca por uma solução. O sábio sorriu com serenidade e disse: Kaito, permita-me contar-lhe uma história. Havia uma vez um rei que governava um país próspero. Um dia ele decidiu visitar um reino vizinho cujo governante era conhecido por sua sabedoria. O rei foi recebido com grande honra, e durante um banquete, algo inesperado aconteceu. Uma mosca caiu em sua sopa. O rei ficou furioso e imediatamente ordenou a um de seus servos que trouxesse outra tigela de sopa. O rei do reino vizinho, que testemunhou a cena, abordou-o com gentileza e disse: Sua Majestade, por favor, não se irrite. Foi apenas uma pequena mosca. Isso não deve estragar sua refeição. O rei respondeu: Não posso tolerar tais coisas. Mesmo uma mosca pequena pode arruinar meu humor. Mestre Tanaka olhou nos olhos de Kaito e disse: Kaito, o que arruinou o humor do rei não foi a mosca, mas sua reação a ela. Ele tinha o poder de controlar suas emoções, mas permitiu que a raiva tomasse conta dele. Kaito contemplou essas palavras. Ficou claro que não eram as situações em si que causavam suas emoções turbulentas, mas suas reações a elas. Mestre Tanaka continuou: Kaito, a arte de controlar nossas emoções está em não reagir impulsivamente às situações, mas em responder de maneira ponderada e consciente. Inspirado pelas palavras do sábio, Kaito decidiu embarcar em uma jornada de autodescoberta e autodomínio. Ele começou a praticar mindfulness e meditação, que o tornaram mais consciente de seus pensamentos e emoções. Kaito também adotou a filosofia de não reagir impulsivamente às situações que o perturbavam. Quando confrontado com desafios, ele aprendeu a dar um passo atrás, respirar profundamente e avaliar a situação antes de responder. No início, foi um desafio, mas com o tempo ele se tornou mais hábil no controle de suas emoções. Uma lição importante que Kaito aprendeu foi que as emoções são como nuvens no céu. Elas vêm e vão, mas não precisamos ser arrastados por elas. Ele percebeu que, ao não reagir impulsivamente, ele poderia manter a calma em situações desafiadoras e tomar decisões mais acertadas.
Suas relações com os outros melhoraram drasticamente, já que ele não se envolvia mais em discussões acaloradas. Um dia, um amigo de Kaito veio até ele em busca de conselhos. Seu amigo estava passando por um momento difícil e estava profundamente perturbado. Kaito ouviu atentamente os problemas de seu amigo e ofereceu palavras de conforto e apoio. Seu amigo, impressionado com a capacidade de Kaito de permanecer calmo e compreensivo, disse: "Você sempre sabe o que dizer, mesmo quando enfrenta situações difíceis. Você nunca fica com raiva ou chateado." Kaito sorriu e respondeu: "Não é que eu nunca sinta raiva ou frustração, meu amigo. A diferença é que aprendi a controlar minhas emoções e não deixar que elas me controlem. É uma habilidade poderosa que me ajudou a melhorar minha vida e meus relacionamentos." Ele então compartilhou sua jornada de autodescoberta e os ensinamentos de Mestre Tanaka com seu amigo, incentivando-o a também explorar o controle de suas próprias emoções. Com o tempo, Kaito se tornou conhecido por sua calma e ponderação. Ele enfrentou desafios com facilidade, e as pessoas o admiravam por sua força e resiliência. A história de Kaito nos ensina que, embora não possamos controlar todas as situações que enfrentamos, podemos controlar nossas reações a elas. Através da prática de mindfulness, meditação e da arte de não reagir impulsivamente, podemos encontrar paz interior e melhorar nossos relacionamentos. Afinal, como disse Mestre Tanaka, não é a situação que arruína seu humor, mas sua reação a ela. Ao longo de sua jornada de autodomínio emocional, Kaito encontrou inspiração em muitos sábios e filósofos que exploraram o tema das emoções humanas. Uma frase que ecoava em sua mente era a de Lao Tzu, o antigo filósofo chinês: "Quem domina os outros é forte, quem domina a si mesmo é poderoso." Essa citação tornou-se um farol que guiava Kaito em sua busca pela verdadeira força interior. Kaito também se deparou com os ensinamentos de Confúcio, que enfatizava a importância da retidão e da autodisciplina. Uma de suas citações favoritas era: "O homem superior controla suas emoções e não permite que elas o controlem." Essa sabedoria o lembrava constantemente da importância de seu objetivo. Enquanto aprofundava sua prática de meditação, Kaito experimentou um momento de epifania. Ele percebeu que suas emoções eram como as ondas em um oceano. Quando as águas estavam agitadas, a turbulência era evidente, mas quando o oceano estava sereno, as ondas eram suaves. Isso o fez lembrar das palavras de Buda: "A mente é tudo. Você se torna aquilo que pensa." Ele entendeu que, ao acalmar sua mente, poderia acalmar suas emoções. Kaito continuou a praticar e a aprimorar suas habilidades de autocontrole. Ele desenvolveu uma técnica de respiração profunda que o ajudava a se acalmar instantaneamente quando enfrentava situações desafiadoras. Lembrou-se das palavras de Epicteto, o filósofo estoico: "Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa." Essa perspectiva o incentivou a focar em suas reações, em vez de se concentrar nas circunstâncias externas. Com o tempo, Kaito se tornou um exemplo vivo de autodomínio emocional. Ele não apenas controlava suas emoções, mas também se tornou um guia para os outros que buscavam essa mesma jornada. As pessoas vinham até ele em busca de conselhos, sabendo que ele tinha uma compreensão profunda das complexidades das emoções humanas. Kaito compartilhava suas experiências e citava os sábios que o inspiraram. Ele disse a seus seguidores: "A verdadeira força não está em sufocar nossas emoções, mas em entendê-las e direcioná-las de maneira construtiva." Como disse Sêneca, a raiva, se usada corretamente, pode ser uma ferramenta poderosa. Sua jornada de autodomínio emocional não apenas transformou sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Ele ajudou muitos a encontrar o equilíbrio emocional, a cultivar relacionamentos mais saudáveis e a descobrir a serenidade interior. A história de Kaito nos lembra que o autocontrole emocional é uma jornada contínua, mas repleta de recompensas. À medida que exploramos nosso potencial para o crescimento pessoal e a compreensão das emoções humanas, buscamos uma vida de equilíbrio, serenidade e conexão com os outros. Como Kaito nos mostrou, o caminho para uma mente clara e relacionamentos profundos começa dentro de nós mesmos. Chegamos ao final desta incrível jornada de autodomínio emocional. Espero que você tenha se sentido tão inspirado e motivado quanto nós com a história de Kaito, que nos mostrou que podemos, sim, conquistar o controle das nossas emoções
e transformar nossas vidas. Agora, antes de prosseguir com a sua própria jornada, gostaria de pedir algo muito importante. Os seus comentários são incrivelmente valiosos para nós. Compartilhe suas reflexões e experiências nos comentários abaixo. Queremos saber como você está aplicando essas lições em sua vida e como elas estão impactando você. Se este vídeo tocou você de alguma forma, se você acredita no poder do autodomínio emocional, faça algo para nos apoiar. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem você acredita que também pode se beneficiar dessas lições e, é claro, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações se ainda não o fez. E agora continue conosco nessa jornada de sabedoria. Clique em um dos vídeos que está aparecendo em sua tela neste momento. Tenho certeza de que eles serão de grande ajuda na sua busca contínua pelo autodescobrimento e crescimento pessoal. Lembre-se, o caminho para uma mente clara e relacionamentos profundos começa dentro de você. Continue explorando, continue aprendendo e continue crescendo. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue sendo a melhor versão de si mesmo. Até breve.